Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, segundo João, capítulo 2. Perdoa, 1 João. Primeiro João, capítulo 2, verso 25, verso 26. Aleluia. Glórias a Deus. Primeiro João 2. Isso. Capítulo 2. Verso 25 e verso 26. Amém? Amém. Diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Queridos, feche os olhos neste momento e vamos falar com o Criador. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, Criador, soberano, Pai da eternidade, Príncipe da paz, em nome de Jesus te agradecemos por estarmos aqui esta noite, para te cultuar, para te adorar e para te engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno e merecedor. Pai, obrigado pelas colunas e pelas ofertas que foram semeadas na tua casa, meu Pai. Que o Senhor venha multiplicar, porque o Senhor é o Deus da multiplicação. Pai, a tua palavra vai ser pregada neste momento, e nós queremos escutar a tua voz, queremos aprender contigo. Glória a Deus. Então fala conosco, meu Pai, esta noite. Usa-me para falar com a tua igreja, me dê a revelação da tua palavra, fala em meu coração. Eis-me aqui o teu filho e o teu servo. Usa-me, Senhor. Glória a E Deus. obrigado, Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos e amados irmãos, nós servimos um Deus que Ele pode fazer o ímpio impossível acontecer na vida daquele que crê nele. É um Deus que dá vista ao cego, um Deus que faz o paralítico andar, um Deus que cura o canceroso, um Deus que cura da AIDS, Glórias a Deus. um Deus que faz com que o leproso fique curado e que a sua pele se torne igual à pele de uma criança. É um Deus que tem o controle sobre a vida. É um Deus que tem o controle sobre a morte. É um Deus que tem o controle sobre os animais, Glória a Deus. sobre as árvores, sobre o rio, sobre o céu, sobre o mar, sobre o mundo inteiro. Esse Deus tem o controle. E o poder dele é o maior que existe. Ninguém pode vencer esse Deus que nós servimos. Glórias Ninguém a Deus. ganha dele em nada. Aleluia. Ele é o mais forte, Ele é o mais grande, Ele
Ele é o mais poderoso, Glória Ele a é o Deus. mais amoroso, que ama a humanidade da maneira que nunca nenhum pai, nenhuma mãe conseguiu amar o tanto que esse Deus nos ama. Porque o amor dele é enorme pelas nossas vidas. Mesmo que o ser humano tenha vivido momentos de sua vida tão feio, tão horrível, que muitas vezes a pessoa tem vergonha quando começa a lembrar como que o seu passado foi negro, como que o seu passado foi escuro, o que eu fiz, como que eu tive a coragem de fazer isso, como eu tive coragem de fazer aquilo. Quantas pessoas, quando se olha no espelho e vê o seu semblante e fala: que nojo que eu tenho por eu ter feito aquilo, por eu ter feito aquilo outro. Mas Deus nos ama de uma tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, mesmo que o passado seja um passado de escuridão, de podre, de vergonha. Mas Deus, pelas suas misericórdias, que são infinitas, Ele nos perdoa. Glória a Porque Deus. o amor dele é enorme. O amor dele é tão grande, por mais que uma pessoa já amou na vida. E quem já amou sabe o que é o amor. O amor, a pessoa não vê defeito em ninguém. Quando a pessoa está amando alguém, pode estar com a calça rasgada, pode estar com a camisa rasgada, pode estar com o sapato de uma cor, o sapato de outra cor, pode estar falhando, ter falhado, ter faltado um dente na boca, pode estar andando de a pé, andando de bicicleta. A pessoa não se importa, porque quem ama não vê defeito, não quer saber se tem um bom emprego, não quer saber se não tem um emprego, porque o amor é maior do que todas as coisas. O amor é tudo. Quem tem amor se torna paciente, se torna compreensivo, sabe entender, sabe escutar. Glória a Quem Deus. tem amor quer guardar, quem tem amor quer proteger, quem tem amor quer fazer com que aquela pessoa que a ama tanto e que gosta tanto se agrada e não quer que aquela pessoa se entristece por causa de algum motivo, porque o amor é assim. E Deus, por amar nós de uma tal maneira, entregou o teu Filho amado para morrer na cruz, para que através da morte dele os nossos pecados sejam perdoados e nós alcançamos a salvação. Imagina só alguém sofrer, imagina alguém sofrer, mas sofrer de uma tal maneira por mim, sofrer por você, sofrer pela humanidade. Imagina alguém no meio de uma praça pública, com todas as suas forças, sem ninguém poder vencê-lo, sem ninguém poder tocá-lo. E essa pessoa ser envergonhado, ser açoitado e não querer vencer os adversários, porque há um propósito, e o propósito era passar por tudo isso para que a humanidade recebesse a
salvação. Você já parou para pensar? Um inocente no meio de uma praça pública, chicoteado, chicote romano, com uns pedaços de osso na ponta, e surrando, e batendo, e cada chicotada que ele levava, ficava um taio nas costas, e aquele vergão saindo sangue, tudo por causa de nós. O nosso Salvador Jesus passou por tudo isso por causa de nós, pelo amor que Ele tem por nós. Teve sede, deram vinagre para Ele tomar, colocaram uma coroa na cabeça dele, mas por zombação, porque você não é o rei dos judeus, então colocaram uma coroa, mas uma coroa de espinho na cabeça dele. Imagina aqueles espinhos entrando na cabeça do nosso mestre, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando ele foi pregado na cruz, com aqueles pregãos de navio que bateram na mão dele, nos pés dele, quando no meio da multidão rasgaram as suas vestes, e foi estampado a sua vergonha. Mas tudo isso tinha um propósito, e o propósito é trazer a salvação para a humanidade. O propósito era através daquela morte na cruz, quando o sangue dele foi derramado na cruz, através daquele sangue, o pecado da humanidade inteira é perdoado, para que através deste perdão, nós alcançamos a vida eterna, e não o sofrimento eterno, porque esse Deus que nós servimos, Ele nos ama de uma tal maneira, e Ele não quer que ninguém se perde, Ele não quer que ninguém desvia dos caminhos dEle. E esse mundo que nós vivemos, há um ser espiritual, cheio de estratégias, cheio de artimanhas, cheio de ciladas, fazendo de tudo para nos afetar com o vírus. E todas as vezes que ele afeta o ser humano com o vírus, é a mesma coisa de ser uma gripe, traz o desânimo, traz a moleza, traz a vontade de parar, traz só a vontade de ficar muitas vezes dentro de casa, ou não querer saber de buscar esse Deus. E por isso que nós temos que vigiar o tempo todo, principalmente nós que servimos esse Deus que é maravilhoso e que nos ama. Esse ser espiritual do mal, ele quer atingir nós, ele quer atingir a humanidade. E todas as vezes que nós estamos buscando a Deus, se fortalecendo, nós cada vez mais vai subindo um degrau no mundo espiritual e recebendo força. Mas quando esse ser espiritual, com suas estratégias, com suas artimanhas, com suas astúcias, nos atinge de uma maneira que nós acabamos afetados, contaminados, começamos a descer os degraus, e aí nós perdemos a força. E quando nós perdemos a força, é a mesma coisa de uma gripe, ficamos fracos espiritual. Por isso que tem muitas pessoas fracas
com que o ser humano acaba adoecendo, a ponto de chegar à morte espiritual. Por isso nós temos que estar o tempo todo alerta, porque ele vai usar de meios, de estratégias para nos atingir, para fazer com que nós perdemos aquele monte de degrau na escada e subimos, estamos alcançando algo bom da parte de Deus, e quando ele atinge, o que ele quer fazer atingir para fazer com que o ser humano começa a descer, a perder aquilo a qual tem esforçado para conseguir. E se nós não tomar cuidado com meios e estratégia que ele monta para fazer com que nós caímos, através de uma proposta, através de uma conversa, através de uma brincadeira, através de uma zombação, através até da língua, porque o que tem matado milhares e milhares de pessoas é o veneno que sai da própria boca, porque a língua é um veneno mortal. Quantas pessoas têm se contaminado, têm morrido por falar demais, e por falar demais foi afetado pelo próprio veneno. Isso é o que esse ser espiritual faz, é querer nos atingir. E se nós não tomar cuidado, nós somos atingidos, e todas as vezes que nós somos atingidos, nós desanimamos, nós perdemos a força, nós não temos coragem. É a mesma coisa de uma gripe, deixa sintomas, e para nós sarar da gripe nós temos que tomar o remédio, temos que tomar o medicamento para nós receber força novamente e sair da cama, sair do sofá, sair desse lugar onde nós estamos parados, desanimados, de cabeça baixa. E o nosso remédio é a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos para nos fortalecer. Porque neste mundo tem muitas pessoas que, para se dar bem, muitos empresários, muitas pessoas que estão começando a sua caminhada, sempre procura conselheiro, pessoas para receber, para dar conselho sobre a empresa, conselho sobre o negócio, conselho sobre o casamento, conselho sobre várias áreas da vida. Mas nós que servimos a Deus, nós que queremos receber o melhor de Deus, nós que queremos se dar bem enquanto nós estivermos vivendo nesta terra, que queremos prosperar, que queremos se dar bem, que não queremos ser enganados por este ser espiritual, nós temos que sempre pedir conselho para o Deus poderoso, porque o melhor conselho que o ser humano precisa para se dar bem nessa terra é o conselho de Deus. Porque quem tem o conselho de Deus, você já imaginou uma pessoa recebendo uma instrução do Deus Criador dos céus e da terra e tudo que nela há? Já pensou uma pessoa recebendo um conselho do Deus Criador dos céus e da terra? O Deus que é sábio, o Deus que é poderoso, o Deus que é maravilhoso, o Deus que pode nos entregar grandes coisas. Então todos que recebem o conselho desse Deus se dá bem. Mas para nós receber o conselho desse Deus, que tem conselho para tudo quanto é situação na face da terra, nós temos que meditar
estiver passando o ser humano, é através da palavra de Deus, é através das instruções de Deus que nós recebemos através da Bíblia, porque a Bíblia é a voz de Deus falando conosco. Glória a Deus. E nós servimos esse Deus, que Ele pode fazer qualquer coisa, Aleluia. porque Ele tem esse poder. Glória a Ele Deus. pode, preste atenção, Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Aleluia. Nunca pense que essa situação está perdida. Nunca pense que este problema não tem jeito. Nunca pense que esta situação vai te destruir, que vai te derrubar. Nunca pense que esta enfermidade não tem jeito, porque Ele pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Porque Ele é Deus, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele tem o controle sobre o universo, sobre as estrelas, sobre o oceano, sobre a baleia, sobre leões, sobre furacões, sobre tempestade. Ele pode pôr um ponto final neste sofrimento, porque Ele é Deus e Ele pode fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Poder fazer qualquer coisa, Ele pode. E falar que vai fazer, Ele faz. Porque se Ele falar que vai fazer, Ele vai fazer. Mas nós sabemos que Ele pode fazer. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia. E nele não há mentira, porque Ele é a verdade, Jesus é a verdade. E Ele disse na palavra dele que Ele tem uma promessa para a humanidade. Nós vemos muitas pessoas se iludindo, correndo atrás de profecia, correndo atrás de profetas. E esses profetas profetizando coisas que não têm fundamento nenhum na palavra de Deus. E muitas vezes acaba acertando. Por quê? Porque imagina só, meu irmão, uma pessoa com uma espingarda daquela que dá bastante tiro, e chega no meio de uma mata cheia de animal e começa a tirar. Uma hora sem querer ele vai acertar. Ele vai acertar. Assim é o que está acontecendo na igreja. Nos dias de hoje, o que mais tem é atiradores. E começa a atirar, entregar profecia para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. E uma hora acaba acertando. E eles querem se aparecer, querem mostrar que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, e começa a atirar. E uma hora acaba acertando. Mas o fundamento de todas as coisas é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas morreram esperando uma promessa de Deus? Porque Deus vai fazer isso com você, porque Deus vai curar aquele fulano, porque Deus vai entregar uma casa para aquele fulano, porque Deus vai entregar algo. Deus, Ele tem o melhor para nós. Ele falou na palavra dele, e Ele pode fazer qualquer coisa, mas tem uma promessa que o Senhor Deus prometeu, porque Deus, Ele tem prometido
é a promessa que Ele mesmo fez, a vida eterna. Glória a Deus. Então Deus, Ele promete para a humanidade toda. Tem situações que Deus fala com um, fala com o outro, faz com um, faz com o outro, e só que essa promessa é para a humanidade toda, porque Ele não quer que ninguém se perde, Ele não quer que ninguém se desvia, Ele não quer que ninguém saia dos caminhos dEle. E esse Deus é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, que Ele nos protege, e Ele nos guarda, mesmo que você não entende, mas Deus, Ele nos guarda, Deus, Ele nos protege. O inimigo, ele vive caçando meio para nos derrubar, para tentar acabar conosco, mas Deus, Ele nos protege, Ele nos guarda, e nós somos livres, porque o Senhor Jesus nos libertou. Através da palavra conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão presos e escravizados pelo poder das trevas, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão gemendo, quantas pessoas que estão num momento igual a esse, igual a hoje, sentado embaixo de um viaduto, pensando em tirar a própria vida, pensando em desistir, pensando em parar com tudo, porque está preso, está nas garras do poder das trevas, e não sabe que a solução para o problema é Jesus. Jesus é a solução para qualquer problema. Jesus, Ele pode resolver qualquer problema. Jesus pode pôr um ponto final em qualquer problema, porque Ele é Deus. Ele disse na palavra, antes de Abraão eu sou. Ele é Jesus, Ele é o verbo que esteve com o Pai desde o princípio. E nós neste mundo, irmãos, que vivemos, principalmente aqueles que buscam a Deus, aqueles que renunciaram à vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, são perseguidos o tempo todo, porque o nosso adversário, ele não quer que o ser humano alcance esta promessa que o Deus poderoso fez para a humanidade, que é a vida eterna. Ele fez uma promessa de vida eterna para todos, mas o ser humano tem que fazer uma escolha. Tem momentos da vida que tem que fazer uma escolha. Ou escolhe a Deus, ou escolhe a Baal, ou escolhe servir o Senhor Jesus, ou escolhe caminhar com o mundo. Mas nós temos que caminhar com Jesus, mesmo que dói, mesmo que muitas vezes a caminhada é dolorosa, mesmo que muitas vezes essa cruz é difícil de carregar, mas você não pode parar no meio do caminho, por causa do peso da cruz, por causa desta situação, você tem que continuar caminhando. Por quê? Porque Deus, Ele tem uma promessa para nós de uma vida eterna, de uma vida eterna. E por isso, queridos e amados irmãos, o diabo, ele quer acabar com a humanidade, mas você que tiver
gigante, enorme, grosso e enorme, e ele vinha e pulava por cima da porteira e tentava pegar eu e o Gabriel, e nós pulava para outra porteira, ele pulava por cima, e nós pulava para lá, e ele pulava por cima, e ele vinha naquela fúria querendo nos pegar, e eu pulava para lá e ele pulava. Aí quando chegou o momento que eu pulei para a mangueira, e era alta a mangueira, alta, e eu cansado, quando eu estava perdendo minhas forças, eu vi o boi pular lá em cima e ficar pendurado. Ele ficou pendurado, eu fiquei olhando, quando pensou que não, vi ele escorregando lá de lá. Aí eu levantei e fui ver, eu vi aquele sangueiro na perna dele, uma pata dele tinha quebrado. Aí eu entendi que esse Deus poderoso, Ele nos protege em meio a essas batalhas espiritual, irmão. Glória a Deus. Então, seja qual for o problema, seja qual for a luta, você nunca pode abandonar o Senhor Deus, mas você tem que agradar o Senhor Deus. Você tem que confiar no Senhor Deus. Seja em qualquer momento, seja em qualquer situação, você pode ter a certeza absoluta e sem nenhuma dúvida que Ele vai cuidar de você, que Ele vai proteger você, que Ele ama você de uma tal maneira que você nunca imaginou. Você não consegue entender o tanto que você é tão valoroso e valorosa para Deus. Você é a coisa mais linda que tem no mundo para Deus. Glória a Deus. Você é a coisa mais importante nesse mundo inteiro que tem para Deus. Você é muito importante, mesmo que despreza você, mesmo que vira as costas para você, mesmo que trata você como uma mesa de centro, todo mundo passa e ninguém dá atenção, mas lembre-se que Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as suas tristezas. Deus está vendo os momentos mais difíceis que você passa. Deus está vendo a sua rejeição. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele está contigo. Glória E o a inimigo Deus. tem usado de pessoas para nos prejudicar. O inimigo tem usado de pessoas para nos machucar. O inimigo tem usado de pessoas para querer nos envergonhar. O inimigo tem usado de pessoas para tentar nos derrubar, para tentar nos machucar, para tentar acabar com nós. Mas lembre-se, maior do que tudo, maior do que o universo, maior do que o problema, maior do que a tempestade, maior do que os leões, maior do que o fogo, maior do que o oceano, é o Deus poderoso. Aleluia. Ele é maior, Ele é Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. Glória a Deus. E Ele está conosco, Ele está nessa caminhada, Ele está nesta luta, e logo vamos levantar a taça, vamos levantar o troféu, e o macumbeiro vai ser envergonhado, o bruxo vai ser envergonhado, esses que tentaram te derrubar vai ser envergonhado, e aquele hino vai se cumprir na nossa vida. Que nós demos a volta por cima, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Glória a Ninguém Deus. impede o agir de Deus, e Ele tem algo grande para nós, que é a vida eterna. Ele fez essa promessa. Essa é a promessa que Ele fez para a humanidade. Ele não prometeu: eu vou curar toda a humanidade. Ele não prometeu: eu vou abençoar toda a humanidade. Ele não prometeu que vai deixar todos milionários. Mas Ele prometeu a vida
sofrer. Porque tem pessoas que viraram as costas para Deus. E nós não podemos ser um peso na vida de ninguém. Nós não podemos pôr a vida de ninguém em risco. Quantos líderes estão colocando a vida de pessoas em risco? Colocaram a vida de muitos em risco. Quantas pessoas num dia que nem hoje está no abismo de trevas, está na negridão de trevas, está no inferno? Por quê? Porque tem gente que não tem capacidade, tem gente que não tem condição, tem gente que quer fazer o que não sabe fazer. E todas as vezes que alguém quer fazer o que não sabe fazer, não vai conseguir fazer. E não conseguindo fazer, vai trazer prejuízo para todos os que estão em volta. A lei de Deus é assim, a vida é assim. Imagina nós aqui, ó. Se nós está sadio ou se todos está mancando. Todos está mancando. Aí eu chego, enfio a mão na caixona de abelha. Vai sobrar só para mim? Não, para todos. Por causa de um, todos sofrem a consequência. Poderia ser eu só atingido. Poderia ser eu, porque eu que provoquei, eu que quis. Não, mas essa é a realidade. Assim é no mundo espiritual. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Temos que tomar cuidado com as nossas ações. Temos que tomar cuidado antes de agir. Porque o que nós fazer vai causar efeito na nossa vida. A nossa ação vai trazer o quê? Uma reação. Foi o caso de Jonas. O problema era com Jonas, mas todos os que estavam no barco sofreram por causa de Jonas. Deus poderia tocar só em Jonas lá. Deus poderia apertar a costela de Jonas. Deus poderia fazer qualquer coisa no Jonas. Mas isso são exemplos para a nossa vida. Se eu for um cabeça dura, a minha casa vai sofrer, os meus filhos vão sofrer, o meu negócio vai sofrer. Então muitas vezes a gente tem que pensar antes de agir, para que depois não venha a tempestade. Quantas pessoas estão passando por tempestade? Quantos lares estão no meio de uma tempestade? Quantos barcos estão se afundando no meio de uma tempestade? Porque tem alguém lá no meio que causou, que fez com que aquela tempestade gerasse. Aí aquele tropeço, aquela briga, aquele desespero. E muitas vezes quem causou a tempestade fica quietinho, fica escondidinho, achando que está tudo bem, eu vou esconder, mas não escapa do olho do Criador do céu e da terra. O Jonas causou a tempestade e foi se esconder. Tem gente que causa a tempestade e larga a bomba na mão dos outros e vai se esconder. Mas não é assim. No dia que Deus resolver, fala, é agora. Agora eu vou tratar. Agora eu vou tratar com você, Jonas. Então nós temos que tomar cuidado nesse mundo espiritual. Temos que vigiar, temos que tomar cuidado. E nunca podemos colocar a vida de alguém em risco. Não podemos, irmão. Temos que tomar muito cuidado para que muitos inocentes não sofram. Quantos filhinhos estão sofrendo? Quantos inocentes estão sofrendo? Por quê? Porque a pedra de tropeço não está lá fora, está dentro de casa. Por falta de vigiar, tem gente fazendo gosto do diabo por 24 horas e está achando que está tudo bem. Mas a Bíblia tem resposta para todas as coisas. A palavra de Deus tem, porque o nosso Deus é o melhor conselheiro. Eu não preciso do conselho do Zé, eu não preciso do conselho do Mané, eu não preciso ficar correndo atrás de caça-profeta. Jamais. Deus, ele tem resposta para tudo que a humanidade precisa. Mas eu tenho que ler a palavra, eu tenho que querer falar com Deus. Eu quero conhecer mais esse Deus, eu quero pegar e aprender.
aqui, ó. Aqui, ó. Já sei, Deus não gosta disso, eu não vou fazer. Ah, já sei, Deus não gosta daquilo, eu não vou fazer. Já sei, eu posso, se o meu filho fazer o que não agrada, eu posso dar uma chicotada nele e não vou ficar com pingo de preocupação, porque Deus falou que eu posso fazer. E não tem esse negócio. Ah, mas sobre a finança, sobre isso, sobre aquilo. Vamos ver o que Deus vai falar aqui. Ah, Deus falou dessa maneira, então tá certo. E sobre aquilo? Ah, Deus está falando dessa maneira. E sobre aquilo? Mas será que tem precisão de eu ficar o tempo todo? Deus fala, fala. Está aqui, instrução para tudo. Mas só faz efeito quando eu querer me alimentar. Eu não posso deixar ela aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, porque ali não vai fazer efeito. É a mesma coisa de um prato de comida, bem gostoso, bem nutriente, bem saboroso, bem vitaminado, e eu ficar o tempo todo aqui, ó. Aí eu vou ficar com fome, vou enfraquecendo. Então tem gente que está fraco porque não quer alimentar a palavra de Deus. Tem gente que fica fraco. Agora, se eu pegar esse pratão de comida aqui, ó, eu vou ficar forte. Assim é a palavra de Deus. Agora, se eu ficar olhando, não vai fazer efeito. Se eu ficar olhando, não, tem Bíblia que a folha chega amarelou. Mas tem gente que não quer ler a Bíblia. Tem gente que não quer ler a Bíblia. Tem gente que perde muito tempo com coisa que não traz edificação. Tem gente que não quer receber instrução de Deus. Mas Ele prometeu. Essa promessa é verdadeira. Essa promessa é para todos. Porque tem coisa que é para um, tem coisa que é para outro. Mas essa aqui, ó. Todos. Essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Essa sim. Porque você já escutou muita gente falar: fulano tem promessa de Deus, ciclano toda. Deus ele tem união para todos nós, irmãos. Deus ele não quer que ninguém sofra, Deus ele não quer que ninguém fique vagabundando, Deus ele não quer que ninguém se torne um preguiçoso. Mas a vida eterna, essa promessa Ele tem para nós. E Deus ele não quer que ninguém sofra, porque tem muita gente no inferno sofrendo. Mas Ele quer que todos sejam salvos e salvas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar neste momento? Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. É santo. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos neste momento falar com o Criador dos céus e da terra e tudo que nela há.